Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos à aula 8 do curso de Cálculo. Na aula passada, a gente definiu o ponto limite, que era um dos pontos notáveis dos subconjuntos dos reais, e hoje a gente vai continuar vendo outros pontos importantes também. Então, a primeira definição de hoje é de ponto interno. Então a gente vai dizer que A é ponto interno do conjunto A grande se existir uma vizinhança desse ponto. Então, existe uma vizinhança de A, tal que essa vizinhança de A está inteiramente contida no conjunto A maiúsculo. E, assim como nos pontos limites a gente tinha uma notação especial para o conjunto de todos os pontos limites, a gente tem também para o ponto interno. Então, aí vai ser o conjunto de todos os pontos internos de A. Vamos olhar agora um primeiro exemplo de como a gente pode determinar explicitamente a parte interna de um conjunto. Então, o nosso primeiro conjunto A vai ser o intervalo fechado 0 e 1. E a minha afirmação é que o interior desse conjunto vai ser agora o intervalo aberto 0 e 1. Então, como que a gente vai demonstrar esse fato? Vamos dividir a nossa demonstração em 3 casos. No primeiro caso, a gente vai considerar a situação onde A é um ponto do intervalo aberto 0 e 1. Então, de acordo com a nossa definição, a gente quer provar que nesse caso A é ponto interno do conjunto A. Como A é um elemento de um intervalo aberto, significa que esse próprio elemento 0 e 1 é uma vizinhança de A, já que ele é um intervalo aberto que contém o próprio ponto A. Então, como esse intervalo aberto 0 e 1 está contido no segmento fechado 0, 1, isso implica então que a gente encontrou a vizinhança que a gente queria. Ou seja, eu tenho um mod A, que é esse próprio intervalo aberto, que está contido no meu conjunto A. Nessa situação, então, significa que esse A é ponto interno do conjunto. Então aqui vale ressaltar que pela definição de ponto interno a gente só precisa encontrar uma vizinhança para o qual essa condição seja satisfeita. Não necessariamente isso vai valer para todas, mas a gente encontrando uma já é suficiente. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Vamos dar uma olhada agora no segundo caso, supondo que A seja exatamente igual a 1, por exemplo. Então, nessa situação, qualquer vizinhança desse ponto A vai ser dada por Δ1 negativo mais 1 e 1 mais Δ2 para um determinado valor positivo para Δ1 e Δ2. Então, nesse caso, o que a gente vê? A gente vê que 1 mais Δ2 vai ser sempre maior do que 1. Certo? E nessa situação, então, se a gente olhar o nosso intervalo fechado 0 e 1, que é o conjunto A, se eu olhar o ponto 1, qualquer vizinhança dele vai ter um pedaço que vai estar mais à direita do que o conjunto. Ou seja, eu nunca vou conseguir encontrar uma vizinhança que vai estar contida no conjunto A, ou seja, no segmento 0, 1 fechado. Então, nessa situação, significa o quê? Que qualquer vizinhança do ponto A, ou seja, qualquer vizinhança de 1, não vai estar contida
no conjunto A. Isso implica então que 1 não é ponto interno. Da mesma maneira, você pode provar também que o 0 não vai ser ponto interno. Então pausa o vídeo agora e tenta escrever a sua demonstração. E para completar a prova, a gente vai olhar o terceiro caso, que é o caso quando o meu ponto A não pertence ao intervalo fechado 0, 1. Nessa situação, então, a gente tem duas possibilidades, né? Ou o meu ponto A vai estar à esquerda do 0, ou o meu ponto A vai estar à direita do 1. Então, sem perda de generalidade, a gente vai assumir que A está à direita do ponto 1. O caso para quando A for menor do que 0 vai ser exatamente igual essa demonstração e fica de exercício para você. Então, sem perda de generalidade, a gente assume que A é maior do que 1. Então, o que acontece? A gente pode escolher, por exemplo, uma vizinhança qualquer do ponto A, e ela vai ser dada também por A menos ΔI, A mais ΔI, para valores positivos de ΔI e ΔI, arbitrários, né? E nessa situação, o que a gente vê? Como A é maior do que 1, A mais ΔI, que é um número ainda mais positivo, também vai ser maior do que 1. Então, nesse caso, a gente também consegue provar que, para qualquer vizinhança do ponto A, ela não vai estar contida no conjunto A. Então, dessa maneira, o ponto A não pode ser ponto interno do segmento 0, 1. Isso completa a prova. Ficam agora mais alguns exercícios para você praticar com essa técnica de demonstração. Então, o primeiro exercício é o seguinte. Se A é um intervalo aberto 0 e 1, o interior de A também é 0 e 1, aberto. Se A é o conjunto dos naturais, então a gente mostra que A não tem ponto interno. O próximo ponto notável é o ponto externo. Então a definição dele é a seguinte. A gente vai dizer que A é ponto externo do conjunto A grande, se existir uma vizinhança de A, tal que essa vizinhança tenha intersecção vazia com o ponto A. Então perceba que essa definição é bem similar à definição do ponto interno, com a diferença que, em vez de a gente exigir que a vizinhança esteja contida em A, agora ela tem que ter intersecção vazia com A. Todas as demonstrações que você vai fazer para ponto externo vão seguir o mesmo procedimento que a gente viu no exemplo 1 para ponto interno. Então, ficam aqui mais alguns exercícios para você praticar essa técnica. O primeiro deles é o seguinte. Se A for um intervalo aberto 0, 1, a gente quer provar que o ponto externo, aliás, o conjunto de todos os pontos externos, que tem a mesma notação quase do ponto interno, então A, só que agora com o subíndice E, em vez do índice I. Então o conjunto de todos os pontos externos vai ser dado por menos infinito 0, aberto, união com um aberto mais infinito. Se por acaso você tentar fazer e aparecer alguma dúvida, deixa um comentário no vídeo, mas tente primeiro consultar a demonstração que a gente fez do exemplo 1 dos pontos internos. Vai seguir exatamente o mesmo procedimento. O segundo exercício diz que se A é o conjunto dos racionais, então o exterior de A é vazio. O terceiro exercício diz que se A é racional, a gente vai provar que o interior
também é vazio. Então aqui a gente consegue ver claramente que o interior de um conjunto e o exterior de um conjunto não são necessariamente complementares. Você tem conjuntos que têm tanto o interior quanto o exterior vazio. E isso vai dar para a gente uma intuição de como provar o quarto resultado, que é o seguinte. Seja A um conjunto qualquer, então a gente conclui que o exterior de A é o interior do complemento de A. Então a gente acabou de ver, nos exemplos anteriores, que não necessariamente o exterior e o interior são conjuntos complementares. Então fica a pergunta, o que mais que tem, além de pontos internos e pontos externos? A gente tem, por exemplo, o ponto de fronteira. A gente vai dizer que A é ponto de fronteira do conjunto A maiúsculo se para toda vizinhança de A vale a seguinte condição. A intersecção dessa vizinhança com o conjunto A é diferente de vazio e a intersecção dessa vizinhança com o complemento de A também é diferente de vazio. E a gente nota o conjunto de todos os pontos de fronteira por ΔA. Então, esse aqui é o conjunto de todos os pontos de fronteira de A. Aqui cabe a gente fazer uma interpretação geométrica dessa definição. Então, supondo que a gente tenha um conjunto A qualquer, por exemplo, esse aqui. Então, lembra que os pontos internos são pontos que têm uma vizinhança inteiramente contida em A. Ou seja, se ele tem uma vizinhança inteiramente contida em A, significa que a intersecção dessa vizinhança com o complemento vai ser vazia. Ou seja, ponto interno não pode ser ponto de fronteira. Por outro lado, a definição do ponto externo dizia que a gente tinha uma vizinhança que tinha intersecção vazia com A. Portanto, os pontos externos eles também não podem ser pontos de fronteira. Então o que vai sobrar são justamente esses pontos que, pela posição geográfica deles na reta, é o que motiva a denominação de ponto de fronteira. Ou seja, eles são pontos que estão, entre aspas, no começo ou no fim do conjunto, nesse caso desse intervalo, de modo que qualquer vizinhança que a gente escolher desse ponto, por menor que ela seja, ela vai ter um pedaço fora do conjunto e um pedaço dentro do conjunto. Então, se a gente ampliar um pouco mais essa figura, o que a gente está vendo é isso. O conjunto terminando nessa posição, o meu ponto A aqui, e como a minha vizinhança é dada com um pequeno deslocamento ΔI para a esquerda e um pequeno deslocamento ΔII para a esquerda, aliás, para a direita, a gente vê que uma parte dessa vizinhança fica dentro do conjunto A, e nesse caso a intersecção com A é não vazia, enquanto a outra parte da vizinhança fica fora do conjunto A, ou seja, a intersecção com um complemento de A também vai ser não vazia. Para esse caso, ficam também 3 exercícios, que são os seguintes. O primeiro deles é provar que a fronteira do intervalo aberto 0, 1 é igual ao conjunto de dois pontos, ponto 0 e ponto 1. O segundo é provar que a fronteira dos naturais coincide com os próprios naturais. E o terceiro exercício é provar que a fronteira dos racionais é igual aos reais. Então, para esse terceiro,
a dica que fica é que, para qualquer intervalo dos reais, seja ele aberto, fechado, aberto de um lado e fechado do outro, existem infinitos pontos racionais e infinitos pontos irracionais. Então, infinitos pontos racionais e infinitos pertencentes também aos irracionais. Essa já é a dica que vai possibilitar a demonstração do exercício 3. Bom, se você não caiu no sono até agora, o que eu acho muito improvável, a gente já tem mais 2 definições para passar. A próxima definição é de ponto de aderência. Então a gente vai dizer que A é ponto de aderência do conjunto A grande. Se, para qualquer vizinhança do ponto A, vale que a intersecção dessa vizinhança com o conjunto A grande é não vazia. Então, muita atenção aqui que essa definição é praticamente igual à definição de ponto limite. A diferença de uma para outra é que na definição do ponto limite a gente estava usando a vizinhança perfurada do ponto A. Enquanto que na definição de ponto de aderência a gente usa a vizinhança convencional, ou seja, a vizinhança que inclui também o próprio ponto A. A gente tem também uma notação especial para o conjunto de todos os pontos de aderência. É o A com uma barra em cima. E a gente vai ler isso aqui como fecho de A. Então, conjunto de todos os pontos de aderência. Então, para esse caso, a gente vai também dar 2 exemplos para você praticar em casa. Então, os exercícios são os seguintes. Primeiro, se A é um intervalo aberto 0, 1, então o fecho de A vai ser dado pelo intervalo fechado 0, 1. E no segundo caso, se A é um intervalo de menos infinito a 0 fechado, unido com os pontos 1 e 2, então o fecho de A vai ser dado pelo intervalo aberto, menos infinito, 0 fechado, união com os pontos 1 e 2. Ou seja, nesse caso o fecho coincide com o próprio conjunto. Por último, a gente vai definir ponto isolado. Então a gente vai dizer que A é ponto isolado do conjunto A grande se existir uma vizinhança de A tal que a intersecção dessa vizinhança com o conjunto A grande é somente o ponto A. Ou você pode pensar de maneira equivalente, uma definição exatamente igual seria dizer que A pertence ao conjunto A grande e que existe uma vizinhança perfurada de A que tem intersecção vazia com A. Vamos expressar graficamente o que essa definição está querendo dizer. Então, se eu tenho um conjunto A qualquer aqui, vamos supor que ele tenha união de pontos, intervalos, etc, etc. Perceba que qualquer ponto que eu pegar que faça parte de um intervalo vai ter uma vizinhança com mais de um ponto em comum com o conjunto A. Entretanto, se eu pegar uma vizinhança desse ponto, por exemplo, e fizer com que ela seja pequena o suficiente para não englobar nenhum outro ponto azul, eu vejo que o único ponto que eu vou ter em comum entre a minha vizinhança e o conjunto A é justamente esse ponto que dá o centro dessa vizinhança.
Nessa situação, então, a gente diz que o ponto é isolado. Então você vê que tem uma motivação geométrica por trás do nome dado para essa definição. Para esse caso, a gente também vai olhar alguns exemplos para você praticar a definição. Então é o seguinte. Dado o conjunto A pelos pontos 1, 2, unido com intervalo aberto 3 e 4, a gente quer provar que tanto 1 como 2 são pontos isolados. Bom, e só para vocês não dizerem que eu sou que nem o livro do Boyce, que praticamente relega todas as provas para o leitor fazer sozinho, vamos demonstrar alguma coisa na aula de hoje. A gente vai ver o teorema do fecho, que tem duas afirmações. A primeira delas é a seguinte: o fecho de A é igual à união do próprio conjunto com o conjunto dos pontos limite. E a segunda afirmação diz que o complemento do fecho é igual ao exterior. Então, diferentemente das outras provas que a gente fez até o momento, essa vai ser uma prova direta que não vai usar nenhum argumento por contradição. Então vamos supor que o elemento Azinho faça parte do fecho. Pela definição, isso quer dizer então que para qualquer vizinhança do ponto A, a intersecção dessa vizinhança com o próprio conjunto A é diferente de vazia. Então, se essa intersecção é vazia, a gente pode quebrar em dois casos. Então, ou A pertence a A, ou seja, Azinho pertence a Azão, e nesse caso, qualquer intersecção que eu pegar, como o ponto A faz parte tanto da vizinhança quanto do conjunto, claro, vai ser não vazia. Pelo menos o ponto A tem que estar na intersecção. Ou eu posso assumir, por exemplo, que tem algum ponto diferente de A que é comum com Azão. Ou seja, a vizinhança perfurada de A, quando interseccionada com o conjunto Azão, é diferente de vazia. Nessa situação, o que a gente vai ter então? Ou A pertence a A, então só copiando a primeira parte, ou no segundo caso, como que o que a gente tem é uma intersecção não vazia entre a vizinhança perfurada e o conjunto, então nesse caso, A pertenceria ao conjunto dos pontos limite. Então, ou um ou outro. Então, se A é elemento de um conjunto ou de outro, isso significa que A faz parte da união desses dois conjuntos. E assim a primeira afirmação está provada. Agora para a segunda afirmação. Se A pertence ao complemento do fecho, isso é a mesma coisa que dizer que o elemento A não pertence ao fecho. Então, lembrando que aqui a definição do fecho diz para a gente que, para qualquer vizinhança de A, a vizinhança interseccionada com A tem que ser diferente de vazia. Então, se A não pertence ao fecho, isso é a mesma coisa que dizer que existe pelo menos uma vizinhança de A que vai ter intersecção vazia com esse conjunto. Só que isso aqui é justamente a definição de ponto externo. Isso implica então que A pertence ao exterior do conjunto Azão, e com isso a gente fecha a prova desse teorema. Então por hoje é só, pessoal. Não esqueçam de praticar essas definições. Isso é fundamental para você desenvolver a maturidade matemática. Se por acaso surgir alguma dúvida, deixe um comentário e aguarde os próximos vídeos. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima.